Olá, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que nos vê nessa noite. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e te fortalecer em todas as jornadas. Nesse instante eu queria trazer uma breve meditação na palavra do Senhor e que ela possa te fortalecer, que ela possa te dar força para o seu viver, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é uma espada que penetra até a divisão de almas, juntas e medulas, e ela é apta para discernir todas as intenções do coração. E eu tenho certeza que nessa noite Deus há de falar com você através dessa meditação, e eu escolhi brevemente aqui Lucas capítulo 15, versículo de número 11, a conhecida parábola do filho pródigo. E eu vou fazer essa leitura. E diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. E passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui com fome. E eu vou repetir esse versículo 17. Ele diz: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Que essa palavra, Senhor, possa vir de encontro a cada um de nós, e que ela venha produzir aquilo que for necessário para o nosso crescimento. Senhor, sonda e Tu sabes o que cada um passa nessa noite. Portanto, que o Teu Santo Espírito tenha plena liberdade para ministrar as nossas vidas. Essa é uma parábola muito conhecida, e o que nos chama a atenção, a princípio, e o que eu quero começar a trazer em foque ou em voga, é essa expressão que este filho pródigo, que é o filho que se afastou, que é o filho que se distanciou, que é o filho que, chamado aqui filho mais novo, pede para os seus pais a herança que ainda não lhe era devida, pois estava em vida, mas ele pede, diz a palavra que o pai concede, ele sai, leva essa herança para outros caminhos, para outras terras, ele acaba que perde tudo, vivendo dissolutamente, gastando com tudo aquilo que não tinha valor, com aquilo que não tinha proveito, e ele começa então a passar necessidade numa terra distante, longe do pai, longe da casa do pai, longe da presença e da convivência do pai, e ele deseja em certo momento comer aquilo que os porcos comiam e ele não podia comer. A cultura judaica da época, ela é algo muito forte no que se relacionava a certos animais, e o porco em si era algo que era visto como uma impureza enorme. Então, para um judeu, só estar em contato com porcos era algo terrivelmente humilhante. Imagina desejar comer aquilo que o porco comia e não podia comer. Era o mesmo que se dissesse hoje naquele ditado: comer o pão que o diabo amassou. E nem isso ele poderia, e nem isso ele estava tendo a oportunidade. E olha só o que me chama a atenção. É a expressão que está aqui utilizada por esse filho chamado pródigo, no versículo 17, que ele utiliza falando caiu em si. Que expressão interessante essa! Porque primeiramente só se levanta quem cai. Deus está chamando muitos que caíram a se levantar nesta noite. Caindo em si, essa expressão do versículo 17, também é uma expressão de retomada de consciência para aquilo que realmente tem valor nas nossas vidas. Porque o que não tem valor é tudo aquilo que está fora do ambiente paterno, e você conhece essa parábola, essa história. E esse ambiente paterno aqui, ele faz referência a Deus, ao Pai, quando se diz que o Pai aqui era
o pai amoroso, o pai que cuidava, faz-se referência a Deus. Então, sair desse ambiente de Deus, desse ambiente paterno, é sair do ambiente de tudo aquilo que tem valor, é sair do ambiente de tudo aquilo que está longe do Pai, que não faz parte do reino do Pai. Essas coisas que trazem perdas para o ser humano quando se afasta do Pai, quando se afasta de Deus. Essas coisas que, quando distanciados do Pai, distanciados de Deus, produzem no ser humano desilusões, sofrimentos, angústias. Te faz habitar em ambientes de porcos, ambientes da contaminação, ambientes da rejeição, ambientes da impureza, ambientes numa conotação espiritual aqui de uma malignidade. Comer o que os porcos comem, comer com o que eles comem, isso é estar longe do ambiente do Pai, é se afastar da presença do Pai. Caindo em si é a expressão que este filho chamado pródigo, retomando a sua consciência, se expressa. Caindo em si também é voltar às origens, é se sensibilizar pela ação constrangedora e testificadora do Espírito Santo dentro de você, te mostrando de onde é que você veio. Que esse ambiente de exterioridade longe da presença do Pai não é o ambiente seu, não é o ambiente que você foi criado para estar. Esse ambiente do sofrimento das coisas que são produzidas pelo afastamento de Deus. O sofrimento aqui é o sofrimento espiritual, que é o sofrimento do distanciamento do Pai. E o Espírito Santo, quando a pessoa cai em si, ele traz essa revelação de onde é que nós viemos, de onde nós fomos chamados, de onde nós saímos e a quem você pertence, de quem você é, qual é o teu Pai, o teu Pai celeste, o teu Pai que te ama, o teu Pai criador, o Deus dos céus e da terra, o Deus que fez todas as coisas tangíveis e intangíveis, as coisas visíveis e aquelas que não vemos, aquele que traz providência, mesmo nas circunstâncias onde a naturalidade da nossa observação, muitas vezes limitado pela nossa fé, não vê a providência, mas que ela está presente em cada amanhecer, em cada ar, em cada insuflação, em cada respiração, em cada interação. Essa é a presença. Caindo de si, foi a expressão que o filho pródigo constatou e relatou quando ele vê aquilo que ele é. Caindo de si para mim e para você, é saber que o que foi gerado dentro de nós nunca morre, nunca. O filho pródigo produziu e foi dentro de si uma produção que nunca mais pôde tirar de dentro dele a testificação de quem ele era. Cair em si para mim e para você. Então é saber que aquilo que foi gerado dentro de nós nunca morre. Talvez adormecido, mas que hoje Deus está despertando novamente. Aleluia. Aí o verso 20, ele fala o seguinte, olha só, eu sei que você conhece esse texto, por isso que eu estou indo bem rápido, que é uma breve meditação. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correu, o abraçou e o beijou. Levantando-se foi para o pai. Primeiro ele tem a revelação da consciência, ele cai em si, ele tem esse despertar. E aí ele toma uma ação, a ação que nós devemos ter. E levantando-se, foi para o seu pai. Olha, preste atenção, eu quero te dizer algo nessa noite, independente da situação em que você esteja vivendo e passando, mas você que foi imersurado, mergulhado, testificado por essa consciência divina de quem é você em Deus e quem é Deus para você. Ninguém
nem poderes, nem homens, nem pessoas, nem títulos, seja eles quais forem, eclesiásticos, naturais, de poderes terrenos ou espirituais. Ninguém pode te impedir de levantar e voltar para o seu Pai, independente de onde você esteja. Aleluia. Pois bem, é isso. E aí a gente termina a leitura aqui, a partir do versículo 21, e disse, e o filho disse, pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa, vesti e ponde um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouvindo músicas e danças, porque é isso que Deus faz com o retorno do filho, ele se alegra, ele toca música, há danças, há festividades. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou atar um novilho cevado, porque o recuperamos com saúde. Ele então se indignou, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes, e mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha só, a parábola do filho pródigo é a história, presta atenção, a história de quem foi, que foi embora, mas que nunca deixou de ser. A parábola do filho pródigo é a palavra de quem foi e nunca deixou de ser. É a história também de quem nunca foi e nunca deixou de ser. Mas é também a história de quem nunca foi, de quem nunca saiu, de quem nunca, entre aspas, abandonou, mas que nunca chegou a estar, que nunca chegou a ser. A primeira coisa que nós observamos, eu vou terminar rapidamente aqui, rapidamente, depois eu vou deixar salvo. A parábola do filho pródigo é a história de quem foi e nunca deixou de ser. Em que sentido, pastor? O filho pródigo é esse que foi embora, passou por tudo, quebrou a cara com experiências negativas, experimentando o sabor amargo do pecado, tendo a pior das experiências, que é viver longe da presença do Pai. E aquele que padece para reconhecer o valor de Deus na sua vida, e por isso ele volta para os braços do Pai. E só volta porque nunca deixou de ser filho. Isso que é maravilhoso. Isso que você tem que entender. Essa é a história de quem foi, mas que nunca deixou de ser. Ah, quantos pródigos aí, que muitas vezes sofrem, que muitas vezes estão em padecimentos pelas consciências negativas que lhe invadem o ser, no processo socio-religioso que nós vemos hoje, onde há um julgamento muito profundo acerca de quem a pessoa é em Deus. A pessoa se sente triste, afastada de Deus, não porque ela se afastou de Deus, mas porque esse processo psíquico, religioso, social, a faz ser uma pessoa afastada, sem sequer penetrar, entender a dor do coração dessa pessoa, a qual Deus prescruta, a qual somente Deus vê, a qual somente Deus conhece. Então essa é a história daquele que foi, mas que nunca deixou de ser. Ele foi, se afastou da casa do Pai, mas nunca deixou de ser filho. E é por isso que o Pai o recebe com grande festa, com grande alegria. A história aqui do filho pródigo também é a história de quem nunca foi, nunca saiu da casa do Pai, nunca saiu, entre aspas, da presença do Pai, e nunca deixou de ser. Ele nunca foi embora, mas ele também nunca deixou de ser, ele sempre foi. Esse que nunca foi, que nunca
saiu e por isso nunca deixou de ser. É aquele cuja experiência que ele teve com o Pai basta. Simplesmente a experiência que eu tive com Deus me basta em todas as áreas da minha vida, me supre. Conhecer a Deus me supre, e é isso que tem que suprir a sua vida. O fato de você conhecer a Deus, essa essência divina real, ela não tem valor, ela não tem trocas, você não precisa de mais nada, nada a ser agregado, nada a ser acrescentado, tetelestai, foi consumado. Esse é aquele que nunca saiu, porque na realidade ele também nunca deixou de ser, ele sempre foi. Para ele, Deus basta. Deus deu, ele é Deus. Deus não deu, continua sendo Deus. Para esse, a sua experiência com Deus foi tão profunda, foi tão fixante, tão enraizante, que por mais que o mundo seduza, ele não troca a experiência com Deus para experimentar os sabores do mundo e do pecado. Esse toma a sua cruz e segue Jesus. Essa é uma classe que nós precisamos valorizar, porque são poucos nessa dispensação do final dos tempos e da volta de Jesus. Esse aqui, ele renuncia a sua própria vontade, ele renuncia os seus próprios desejos e até mesmo os seus vícios por amor ao Pai. Guarda isso no teu coração. Deixa o Espírito Santo falar, mesmo que rapidamente, a você nesse instante. Por último, essa história também é a história de quem nunca foi, mas nunca chegou a estar. Presta atenção que essa merece uma reflexão também muito profunda por nossa parte. É a história daquele que nunca saiu da presença do Pai, ou que pensa que nunca abandonou o Pai, mas que, mesmo pensando que está na presença do Pai, nunca chegou, melhor falando, a estar na presença do Pai. Esse é o filho mais velho, é a figura do filho mais velho, que é representado também por uma grande parcela das religiões e dos religiosos, sabe? É o filho mais velho. Ele diz que ele nunca se afastou do Pai, que ele sempre esteve na presença do Pai, que ele sempre fez tudo para o Pai, e o Pai nunca sequer deu nem um bezerrinho, um cabritinho para ele festejar com os amigos, enquanto ao filho pródigo teve uma festa tão grande depois que ele voltou da perdição para a volta do Pai. Esse é o filho mais velho. Ele nunca foi, ele nunca saiu da sua casa, mas na realidade ele nunca chegou a estar na casa, ele nunca chegou a estar na presença de Deus. Esse aqui é o que vive na casa e não na presença do Pai. Você me entendeu? É o que vive nas religiões, mas que nunca está na presença do Pai. É o que está, entre aspas, na igreja de parede, de pedras, mas que nunca está na presença do Pai. É o que está 24 horas na igreja, muitas vezes envolvido nas correrias da igreja, que faz parte dos ministérios, das danças, dos teatros, dos grupos de louvores, que não falta nenhum culto, que responde a todas as convocações, que cumpre todas as obrigações da religião. Esse filho mais velho, ele é o religioso. É o que faz para ser visto. É o que faz para ter reconhecimento. É o que faz pensando em receber por isso. Pai, eu estou aqui todos os anos na tua vida, o Senhor nunca me deste nem um cabrito. É a expressão que ele usa. É o que diz: meu Pai, há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Esse nunca foi. Mas porque na realidade ele também nunca chegou a estar. Esse pensa que Deus age para conosco através da meritocracia. Ele não entende como Deus pensa as coisas. Ele diz: esse teu filho desperdiçou os teus bens como meretrizes, e tu lhe deste um cabrito cevado, um novilho cevado. Por isso esse filho mais velho, que representa essa porção de pessoas que estão envolvidas na religião e não envolvidas com Deus, por isso essas pessoas não entendem a graça, não compreendem a graça, simplesmente porque não tiveram um encontro real com a graça, que é Deus, que é o Pai, que é Jesus. Esse precisa se converter da religião para Deus, urgentemente.
senão vai se decepcionar. Vai se decepcionar. Nós estamos vivendo as dores do parto. Nós vivemos um momento escatológico da volta de Jesus. Tudo que está acontecendo no nosso viver no mundo está emoldurando o cenário para a volta de Cristo. E tem gente que ainda está preocupado com preceitos, com picuinhas, com liturgias da religião. Estão preocupadas em manter ódios, raivas, desafetos, inseguridades, rixas, invejas, porfias, desilusões, emulações, tudo aquilo que Deus disse que não faz parte daqueles que nasceram nele, que nasceram de novo nele. E a igreja da religiosidade está cheia dessas pessoas. Então, igreja, aqui vai da parte da boca de um homem que não é nada, mas que está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Desperte, desperte, aonde quer que você esteja, desperte. O momento é agora, o momento é agora. Essa é a história do filho pródigo que eu estou encerrando agora. Essa história, mas sobretudo também a história do amor de Deus e como Ele age como Pai. Para quem que foi aquele que sumiu no mundo, mas que foi visitado pela consciência divina, disciplinado a voltar para o lar, e por isso ele nunca deixou de ser. É Pai também para quem nunca foi, porque nunca chegou a estar. Quem é você em relação a essa história, hein? Quem é você? Presta atenção, vamos meditar para orar. Quem é você entre esses três aspectos nessa história que nós vemos na parábola do filho pródigo? Você é aquele que foi e que agora está voltando porque nunca deixou de ser? Hein? Ou você é aquele que nunca foi, mas que nunca também chegou a estar, mas que hoje entende que precisa ser filho? Quem é você? Ou você precisa entender de uma vez por todas que Deus é Pai, e seja qual for a sua posição espiritual em que você se encontra neste exato momento, mas reconhecendo isso, hoje, agora, neste exato momento, se entregando a Ele, Ele então te recebe como filho. Nunca mais vai deixar de ser o teu Pai. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Compartilhe essa mensagem. Estarei disponibilizando ela nas redes sociais. E deixe esse evangelho da vida encontrar pessoas aí afora para a glória do nome dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.